Beleza. Paz do Senhor. Amém. Então, a igreja, vamos dar início ao nosso culto. Hoje é dia de estudo. Hoje vamos estar aprendendo mais sobre o livro de Hebreus. Vamos estar aprendendo sobre o capítulo 9, vai ser muito bom. E só que antes disso, nós vamos estar orando por esses pedidos. Vamos colocar na presença do Senhor todas essas necessidades. Pai amado, quero agora colocar, Senhor Deus, esses pedidos na tua presença. E creio, Senhor Deus, que o Senhor é o Deus que vem e suprindo cada uma dessas necessidades. E eu quero colocar, Senhor Deus, nessa noite também, a vida do Beni. Senhor Deus, estamos colocando a vida do Paulo, Senhor Deus, que inclusive agora está indo no médico amanhã. Irmã Vera. E eu te peço, Senhor, no nome santo de Jesus, que o Senhor abençoe ele, abrindo as portas ali, dando condições para tudo. Assim como o Senhor, coloco também a vida da irmã Vera, Senhor. Está precisando, Senhor Deus, de um toque do Senhor, Pai amado, no corpo dela, ali, para que, Senhor, todas aquelas taxas, tudo quanto é coisa ali que está, Senhor Deus, alterada, possa, Senhor, debaixo do teu poder, Senhor Deus, agora, ser abençoada, Senhor. No nome santo de Jesus. Nós declaramos agora, irmã Vera, ser curada, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pai amado, nós vamos receber a diaconisa Cidinha e eu a abençoo no nome de Jesus. E Deus fala conosco. Amém. A Sandra falou que terminou agora o negócio. Olha só. Mandou mensagem. Meu Deus, apareceu um negócio aqui no meu celular que eu não sei o que é. O que é? Quer ligar? Apareceu uma bolinha aqui. Eu tiro isso aqui. Quem vai saber também? Pronto, né? Você acha que vai aparecer isso aqui? Eu não consigo ligar a tela. Você ligou ali? Deixa eu ver se eu posso ter. Eu tirei a orientação. Eu tenho orientação vertical. Ele está pegando que agora eu quero de força. Glória a Deus. Senhor é bom, Senhor é bom demais. A paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Que está assistindo aí na internet. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Amém. Vamos dar continuidade, né? Estamos estudando o livro de Hebreus, que faz uma conexão entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, sempre trazendo Jesus, mostrando Jesus como o sumo sacerdote definitivo nas nossas vidas, né? Glória a Deus, aquele que veio, venceu, porque foi mandado por Deus, é o Filho de Deus, é o nosso sumo sacerdote. Aleluia. Então, no livro de Hebreus, capítulo 9, eu vou fazer um apanhado, né, sobre o capítulo 9. E ele vai falar, né, mostra que Cristo, né, substituiu o sistema antigo de sacrifícios. A sua obra foi perfeita. Aleluia. E eterna, né? Abrindo o caminho direto à presença de Deus. Somente Ele abriu o caminho à presença de Deus. Glória a Deus. Nós verificando, eu não vou ler todos, mas eu vou falar do 1 ao 5, eu vou fazer um apanhado, o que está falando ele, né? Então ali a gente vai falar que nós tínhamos ali, a primeira aliança também era
tinha os preceitos do serviço, né, sagrado, como está ali, né, também a primeira aliança, tinha ordenanças de culto divino e um santuário terrestre. E esse santuário, ele tinha uns elementos, tinha alguns elementos dentro do tabernáculo, né? E o tabernáculo era algo construído pelos homens, né? Tudo sob orientação, mas eles eram construídos, e ele tinha primeiro, né, esse compartimento, o primeiro compartimento dele era o Santo dos Santos, lugar santo. Ele tinha o candelabro que iluminava o santuário, representa a luz de Deus ali, né? Da onde que veio hoje o pessoal ainda ficar acendendo velas, né? O pessoal acha que tem que acender vela para morto, tudo para clarear a vida da pessoa, não é assim? Né? Vem de algumas representações antigas, né? E tinha mesa, que era um suporte para os pães sagrados nesse tabernáculo. Os pães da proposição simbolizavam a presença constante de Deus com o povo. Amém. Né? Também tinha um compartimento do Santo dos Santos. E ali ele ia ter a Arca da Aliança, que é um cofre contendo itens importantes, como o vaso com maná, que significava o sustento de Deus no deserto, trazendo para os dias de hoje, que é Jesus, né, o pão da vida, né? Glória a Deus. Também tinha a vara de Arão que floresceu, demonstrando que o sacerdócio foi escolhido por Deus, quando a vara dele, né, imagine uma vara seca florescer, né? E as tábuas da lei, que foram dadas ali a Moisés, os 10 mandamentos dados por Deus, né? As tábuas da lei, além das tábuas, os 10 mandamentos, que primeiro foi quebrado, Moisés ficou bravo com o povo lá, e depois Deus deu outra vez para ele. E também tinha os querubins cobrindo o propiciatório. Tudo isso, né, estava dentro do santuário terreno, né, que eram os elementos desse tabernáculo que foi construído. Os querubins representavam a presença de Deus e o local da expiação dos pecados. Tinha os querubins com as asas abertas. O significado do tabernáculo, né, que representava a presença de Deus habitando entre o povo, mas com acesso limitado. Por que o acesso era limitado? Porque eram homens que tinham, que nós já falamos sobre isso, né, que tinham que ser purificados para eles entrarem diante de Deus, para fazer o sacrifício uma vez por ano pelo povo. Então apenas o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos, né? E era uma figura do tabernáculo que simbolizava o verdadeiro santuário celestial, que seria revelado, acessível através de Cristo. Quando foi rasgado, né, o véu foi rasgado, e aí ele teve acesso. Nós temos acesso a Cristo, né, nas nossas vidas. O véu, a carne, né? Quer acrescentar? Pode falar. Não, tudo bem. Aí, essa aliança era uma aliança a partir do versículo 6, a gente lê que era uma aliança com limitações, né? Era uma aliança. Então, é o que eu falei, quem podia entrar? Somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, no dia da expiação, levando sangue por seus próprios pecados e pelos do povo. Era sacrificado um animal. E que isso mostrava que o acesso direto a Deus ainda não estava aberto. O véu e o ritual indicavam que o pecado ainda separava o homem de Deus. Porque os rituais eram limitados, porque purificavam apenas exteriormente, né? Não a consciência. Eram regras temporárias, apontando para algo mais perfeito, que é o que Cristo fez por nós, né? Então, vamos ler aí o 8. 9, 6 a 8. Vamos lá. Vou ler um pouquinho. Ora, estando essas coisas assim preparadas, a todo tempo entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo, cumprindo os serviços, né? Ou seja, acho que matando os animais, fazendo toda a matança ali, né?
mas no segundo só o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelos pecados por ignorância do povo. Então a gente entende que os filhos de Eli, né, eles ficavam nesse anterior, preparando, acho que tudo ali, né? Matando os bichos, acho que eles ficavam ali, né, os filhos de Eli. Dando isso a entender, o Espírito Santo, que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo. Né? 9 até... que é uma alegoria para o tempo presente, em que se oferecem 12 sacrifícios que, quanto à consciência, não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço. 10. Consistindo somente em comidas e bebidas e várias abluções e justificações da carne, impostas até ao tempo da correção. Né? Então, esses rituais eram limitados, porque purificavam apenas exteriormente, não a consciência, eram regras temporárias, apontando para algo mais perfeito, que é Cristo. O que eu achei no 7 é que o sumo sacerdote ele entrava uma vez no ano. Então quem é que ia lembrar os pecados do ano todo? Tem uma representação, né? Que vive hoje também. A gente vê as missas, os rituais, que é uma vez no ano. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Fica repetindo isso, né? E na verdade não é um entrar na presença de Deus mesmo, né? Que você tem acesso livre hoje para entrar no particular com Deus, né? Todos os dias, né? Todo momento, né? Qualquer situação a gente entra no particular com Deus, né? Então, Cristo, ele se mostra, na parte do 11, a gente vai ver, Cristo se mostrando como sumo sacerdote perfeito. Diferença do sacerdócio de Cristo, Cristo entrou no santuário celestial, não terreno, e não ofereceu sangue de animais, mas o seu próprio sangue, que traz redenção eterna. Né? O significado do sangue de Cristo, né? Mostra que Jesus ofereceu-se voluntariamente, de uma vez por todas, obtendo perdão e reconciliação verdadeira com Deus. Né? O efeito do sangue de Cristo, ele purifica a consciência do crente, removendo a culpa e o poder do pecado sobre a vida dele. É uma libertação, né? Glória a Deus, né? Para que possamos servir ao Deus vivo com liberdade. O Cristo, como sumo sacerdote, ele estabelece uma nova aliança. Está no versículo 15. Vamos lá, pastora. E por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte, para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Porque onde há testamento é necessário que intervenha a morte do testador. Né? Glória a Deus. Ele... Qual foi a criança? 15, né? Vou falar um negócio aqui no princípio. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte, para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança. Aqueles que têm sido chamados, né? Quem é chamado? Nós. Todo mundo é chamado, né? Aceita quem quer, né? Isso que é grave, né? É livre, espontânea vontade. E aí, por que Jesus precisava morrer? A primeira aliança, ela foi feita com sangue, né? Você vê o 16, né? Ser também. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Então, quer dizer, como é que teria um testamento válido se o testador não morresse? E também o chamado. O chamado é por vontade própria, não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito. A gente é chamado, né, atraído
É no Gosto 17. muito de com cordas de amor, eu te Você atraí. está aí. Enquanto vive o testador, a palavra de Deus ela fala que não tem força. Olha lá. Amém. Né? Porque o testamento tem força onde houver morte. Ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? Só se matar. Só se matar, né? Assim como a primeira foi sancionada com sangue, né? A segunda, a nova aliança também. Né? A nova aliança, porque Cristo é o mediador, porque ele morreu para estabelecer a nova aliança, garantindo o perdão dos pecados e o acesso direto a Deus. Simples assim, hein? Significado de sem sangue não há remissão. Né? Significando que sem sangue não há remissão. O sangue representa a vida. Põe para mim, por favor, professora, Levítico 17:11. Que projeto, né? Que plano perfeito. Né? Porque a vida da carne está no sangue, pelo que vou tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pelas vossas almas. Porquanto é sangue que fará expiação pela alma. Tinha que morrer. E o sangue do justo, né? Tinha que ser, como o animalzinho era inocente, puro, tinha que ser um homem, aí, santo, puro, sem pecado. Glória a Deus, né? E tinha que derramar, e tinha que ser assim, a morte tinha que ser de crucificação, de uma maneira que o sangue fosse aspergido. Sem derramamento de sangue não há pagamento pelo pecado. Não podia ser. Cristo cumpriu isso com sua própria vida derramada. Glória a Deus, né? E Cristo, com isso, né, ele supera os sacrifícios antigos. Seu sacrifício foi único, perfeito e eterno, diferente dos antigos, que eram repetitivos e temporários. Né? O sacrifício único e eterno, a partir do 23, pastor, porque não se oferece repetidamente, porque sua obra foi completa, única e suficiente. Ele morreu, ele removeu o pecado de uma vez por todas. Glória a Deus, né? A gente vai ler até o 26, 23 a 26, 23, 23. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes, porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, né? Que eles carregavam lá uma barraca para armar e tudo mais, né? Figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus, aleluia. Nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes, como sumo sacerdote, cada ano entra no santuário com sangue alheio. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Imagine se fosse cada vez um. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Glória a Deus. Essa palavra, desde a fundação do mundo, é interessante porque quando o homem peca no jardim do Éden, que Deus prepara, né, um cordeiro ali para preparar as vestes, né? Em nenhum momento você vê na palavra o que foi feito com os restos do animalzinho. De repente está preparado só as coberturas daqueles pecadores ali, né? E quando fala assim, desde a fundação do mundo, eu fico assim imaginando quem é que foi sacrificado ali. Jesus já estava sendo sacrificado ali, né? Naquele momento ali. Deus já preparando, ele já fala preparando um cordeiro 3:15, ali. né, que ele fala que vai ter um que vai... Eu acho que ele já estava... Já estava preparando já ali desde o... Porque, olha como esse plano é perfeito. O animal ia lá, o sumo sacerdote levava o sangue de um bode. Aquele bode morreu. Mas no próximo ano podia ter outro bode. Agora, o sangue de um homem
Onde é que ia achar um outro homem santo, sem pecado, para ser sacrificado outra vez? Impossível. Foi um plano todo de Deus, né? De Muito perfeito. mandar Jesus para a terra, né? Então ele removeu o pecado de uma vez por todas. Contraste entre os santuários. O terreno era apenas uma cópia ou sombra. O celestial é o verdadeiro. Né? Onde Cristo está agora diante de Deus intercedendo por nós. Significado da segunda vinda de Cristo. Ele virá não mais para tratar do pecado. Por isso já foi feito, mas para salvar plenamente. Aleluia. Não vai mais tratar de pecado. Restaurar todas as coisas. Porque agora a gente já tem, você consegue chegar no Santo dos Santos, né? Você já não tem mais um véu. Existe uma coisa que ainda nós vamos ter que ver. Já aconteceu, né? Para Deus está tudo consumado. Mas Satanás tem que ser extinto da terra. Ele não vai poder mais voltar para... Ele vai ter que ser lançado no lago de fogo. Ele vai, aqui tem uma noção que ele fala assim, ele vai voltar, né? Ele não vai mais tratar de pecado, Não. mas ele vai salvar plenamente os que aguardam com fé, né? Aí, totalmente. Aí não vai ter mais choro, não vai ter mais dor, não vai ter... Amém. Glória a Deus. É porque o sacrifício da salvação, né, ele já foi feito. Foi um sacrifício completo, né? Não tem mais o que Tanto fazer. é que é por isso que fala, né? Aqueles que vão estar ali, né? Isso. Então nós estamos no processo, né? E você vê que No processo. no 27, isso que aconteceu com Cristo, uma única vez, com Já. um homem também. Ser humano também. Sim. E assim como aos homens está ordenado. Não, 27. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois do juízo. Exatamente. Glória a Deus, né? Louvado seja Deus. Não vai ter mais morte. A salvação acabou. Aceitou Jesus, está resolvido. Então, deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui. Aplicação, né, para a vida cristã. Vamos falar, porque essas figuras aqui são bem... Né? É bom a gente falar de aplicação também, né? A gente confiar, né? Nós temos que confiar plenamente na obra consumada de Jesus. Esse é o requisito, é fé, né? Acreditar no que está acontecendo, no que aconteceu e as promessas, né? Servir a Deus com o coração purificado, viver com esperança e expectativa da volta de Cristo. O cristão ele precisa ter o desejo de conhecer esse projeto, ter o desejo de conhecer esse plano todo, porque assim ele conhecendo, ele toma posse de tudo isso, né? Ele não é uma pessoa que alguém veio e falou para ele alguma coisa, não. Ele tem que entender, né? Ele vai a fundo, É uma coisa... né? Conhecer esse projeto de Deus, aí ele toma posse e nada tira isso dele mais. Ele conhece a história toda, né? Não é verdade? Porque a gente vê muita O que gente... Jesus fez é algo que está patente na vida dele. E a gente não vai ser enganado, né? Ainda vai ter que acontecer. Não, já aconteceu. Não tem muitos que aceitam Jesus e daqui a pouco aparece um outro encantamento e está aí o cara saindo, indo para outros caminhos que nada tem a ver por causa da falta do conhecimento. Né? Isso aí é grave quando você vê isso aí. Viu? Agora já estava virando, não quero olhar, mas tudo bem. Então, lembrar, né, que o perdão não vem por rituais, mas pelo sangue de Jesus nas nossas vidas, né? E acreditar, né? Aí eu coloquei mais algumas coisas aqui para ilustrar um pouco mais, né? Sobre o santuário terreno, em Êxodo 25, 8 e 10, né? De 8 a 9, 8 e 9.
Êxodo 25, 8, 9. Quando Deus falava, né, sobre o santuário terreno. E me farão um santuário, e habitarei no meio deles. Era temporário aquilo, né, mas que foi real, né, eles viram ali. Por isso que depois, quantas coisas aconteceram que a gente viu, deles estarem deixando, querendo deixar. Eles tiveram a presença de Deus ali com eles. Era incrível como aconteciam as coisas ali. Era né? como se fosse um espelho, né? Não era uma imagem assim perfeita. Eles viam as coisas ainda tudo meio anuviado, até esse momento em que agora a gente consegue vê com chegar a história essa toda. perfeição agora, né? Mas era assim, eu acho que devia ser um sentimento de proteção. Nossa! Porque imagine, a nuvem, a coluna de nuvem, a coluna de fogo, atrás, iluminando, e fazendo, clareando. E via anjo falava. Então. Aí 26, 33. Tanto é que o judeu até hoje, através das festas, né, que eles fazem, festa dos tabernáculos, essas coisas todas, aquilo tudo é de uma profundidade muito grande para eles, né? Também. E para nós, que temos todo esse conhecimento, a gente toma posse disso já de uma forma, à frente, creio que tem que ser mais grandioso ainda, né? A gente está à frente, né? Então, esse do 26, 33, né, o véu vos fará separação entre o Senhor, entre o Santo e o Santíssimo, né? E hoje não tem mais véu nenhum, nós estamos direto aqui, né? Em contato direto. Moisés construiu o tabernáculo conforme Deus ordenou, né? Arão foi o primeiro sumo sacerdote. Deus deseja habitar entre o seu povo, mas o pecado cria uma barreira. Era o que acontecia nessa época, né? Eu andei um pouquinho, adiantei, estou voltando um pouquinho, mas está dando para entender? Tá. Amém. Limitações da antiga aliança, né? Levítico 16, 2. Disse, pois, o Senhor a Moisés, diz a Arão, teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo, para dentro do véu, diante do propiciatório, que está sobre a arca, para que não morra, porque eu aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. É por isso que ele tinha toda uma regra ali, né? Para ele avisa lá. Não é de qualquer jeito. Não é? Então, aí eu vou ler, não precisa pôr não, que você vai pôr mais de Levítico. Espera um pouquinho, aí eu vou ler aqui. Hebreus 10, 1 fala assim: ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeito os ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente eles oferecem. Então, você vê que não é uma imagem, né? Ela é como um espelho mesmo, é verdade. Então o povo de Israel dependia dos sacerdotes para se chegar a Deus. Na verdade, o que Deus queria mostrar para Israel era o seguinte: eles vivem a lei, tudo isso eram sinais, eram símbolos, eram coisas que eles faziam ali. E eles iriam reconhecer em Jesus, olha, tudo isso nós conhecemos lá na lei. Aí o meu está assim, o sistema antigo mostrava a santidade de Deus e a necessidade de um mediador. De um mediador. E entender que ele era. Até hoje Israel espera um mediador. Jesus é a fonte, né? Eles esperam até hoje um mediador. Ainda está na lei. Não veio ainda. Não acreditaram, né? E vão ser salvos? Se eles acreditaram. Só se acreditar em Jesus. Esses dias eu ouvi um rabino, uma pessoa culta. O maior problema deles é isso. É exatamente isso. Eles não aceitam que Jesus é o mediador, é o Messias, não. E a Aline lá, o que ela fala? Ela é messiânica. Ela é messiânica, né? Tá, porque eu falei, Ela é. Jeremias 31 a 34. Jeremias. É uma profecia da nova aliança. Jeremias 31 a 34. Olha só. 54.
Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá. É isso aí. Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito. Porque eles invalidaram minha aliança, apesar de eu haver desposado, diz o Senhor. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior, e a escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Glória a Deus. É isso aí. A Deus, né? Louvado seja Deus. O Senhor agora não precisa mais de professor. Ele agora vai Ele mesmo escrever no coração dos seus filhos, né? Este é o meu sangue, né? Mateus 26, 28, não precisa pôr não. Este é o meu sangue da nova aliança, derramado por muitos para a remissão de pecados. Glória a Deus, né? Jesus institui a nova aliança na última ceia. Os discípulos primeiros a participar da ceia da nova aliança. Cristo nos oferece perdão verdadeiro, comunhão direta com Deus. E você vê que ali ele não precisa explicar a lei, porque todos conheciam a lei. Eles só tinham que crer agora que ele era o Messias. É. E aí, muitos depois foram se demandando. Foram. É porque a lei não salvou ninguém, né? Salvação só vem através de Cristo Jesus. E isso é a nova aliança, né? É. Eu vou falar, mas também não precisa procurar. 1 Pedro 3,18 fala: Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos. Glória a Deus, né? 1 Pedro. Aí, depois, Cristo entrou no céu como novo intercessor. Estevão, Atos 7,55. Ele viu, né? Atos 7,55. Tem tudo isso? Tem. Eu cheguei no cupim, né? É porque Estevão Ele viu. teve o prazer, né? É. E está certo que não era um prazer, né? Olha o 54, só. Mas ele foi quem viu, né? Jesus, né? É. E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações, rangiam os dentes contra ele. Vou ver o contexto aqui. É apedrejamento. Apedrejamento de Estevão. Estevão, ele era um dos diáconos da igreja, né? Cheio do Espírito Santo, ele viu os céus abertos. Viu os céus abertos. É. Na hora que estava sendo apedrejado ali pelas verdades, né? Para você ver como é que é. A morte de Estevão, justamente, né? Começa no 54, que eu já li, né? Ouvindo a morte de Estevão. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus. E Jesus, que estava à sua direita, e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Glória a Deus, né? Louvado seja Deus. Até hoje eles fazem isso, ó, no 57. Mas eles gritaram com grande voz, taparam seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. Até hoje eles... As pessoas têm comichão, né, camarada? Parece que Porque tem coisas que não deixam eles ouvirem os judeus a verdade. não admitem, eles jamais fariam isso com o Messias. Então, isso aí vai ser uma coisa Eles não entenderam. terrível para eles. Quando Quando eles eles caírem caírem na em real, si, meu Deus, que eles fizeram isso com o seria Messias. Que o Messias veio e eles... seria um arrependimento difícil da gente conseguir entender. Aí no 59, cita. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes esse pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Glória a Deus, né? Louvado seja Deus. Começou aí os mártires, né? Impressionante isso aí.
Bom, eu estou aqui finalizando com Hebreus 9:12, só para... São versículos importantes de nós lembrarmos. Né? Hebreus 9:12. Hebreus 9:12. Não, estou pressadinho. Hebreus 9:12. Nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Amém. Acabou a folia. Então, tem uma versão que está assim: entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Hebreus 9:22. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Por isso que a gente precisa entender que a terra hoje, sem Jesus, não há salvação. Quer dizer, todos, sem exceção. Se a palavra não chegar, as pessoas elas irão padecer, né? Irão para o inferno. Porque é por isso que fala assim que a palavra tem que ser pregada em tempo, fora de tempo. E não dá para se calar. Nós estávamos aí ouvindo, inclusive a Bandeirantes mesmo falando. Acho que é no Sudão, né, Nari, que eu estava falando, né? Acho que é o Sudão, dos países da África lá. Diz que o número de cristãos mortos já de uns 15 anos para cá é um número fantástico de grande. Só nessa semana passada aí, parece, tinha morrido mais de 7.000 cristãos. As pessoas estão, por causa do amor de Deus, por causa de Jesus, estão aí morrendo. Porque tem gente que não aceita. E prefere matar o outro lá. Você falou que ama Jesus, ele prefere matar. Porque tem a liberdade aqui. Terrível, né? Fala. O Islã está terrível. Então, aqui Jesus vive e intercede por nós, devemos esperar sua volta com fé e pureza, né? Amém. Tentar santificar. Amém. Né? Hebreus 9:28, a gente leu? Já. 22, né? Deixa eu pular. 28. Mesmo. Reforçando, né? Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para levar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Glória a Deus, né? Isso aí. Glória a Deus. Maranata, vem, Senhor Jesus, Agora que ele vem levanta como a rei, né? Da pessoa com grande glória, né? Com poder e grande glória. Mateus 27:51, finalizando. Tá. Só para... Eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. Interessante, Deus, porque né? é de alto a baixo, De para alto a mostrar baixo. que pela altura que era o santuário, não dava para o homem subir lá e fender aquilo. O tamanho era a grossura daquelas Veio do céu. cortinas. Foi feito no céu. Glória a Deus, né? Então, a esperança que nós temos em Cristo Jesus, né? De viver aqui nessa terra, crendo, né? Buscando essa transformação, tendo a certeza que a limitação que a gente tinha da antiga aliança, hoje não existe. Como tudo, você ficar ouvindo pessoas fazendo coisas, né? Para se purificar, fezinha. Agora o pessoal já está andando ali, já está Substituindo, né? Essa semana já está andando. Daqui a pouco. Já tem gente, né? Já. Tem gente andando já. Já A minha faz- academia, não sei se esse ano vai ser, católica, é super católica, onde eu faço academia. E ela vai em Romaria de lá para andar. Dependendo do lugar da onde está saindo, isso já faz mais de mês. Já estão vindo. Fazem assim uma caminhada muito. Vão parando, o pessoal vai ajudando, É muito. sorrindo. É muito triste, viu? E aí as coisas vão assim no mundo, né? Fica esse redemoinho de acontecimentos, né? Porque a fé está faltando está faltando temor a A fé Deus. simples, né? A fé simples. É simples.
E aquela consciência, né, de Deus na vida da gente, que não precisa que ninguém fique te apontando, mas a gente, cada um, né, ter consciência de que Jesus morreu pelos nossos pecados, que nós temos uma linha direta com Deus, nós podemos, por meio dele, falar com Deus, nos purificar, arrepender, né, arrepender-nos. Agora, Rosana, que tem essas pessoas muitas vezes que são os manda-chuva desses lugares, né? Eles conhecem a verdade, só que eles não creem, né? Eles preferem estar deixando o povo se envolver com o erro. Os interesses são outros. Né? Pode ser também, né? Interesses são outros. Que triste, né? Muito lamentável. Muito lamentável isso. Mas foi esse estudo que eu fiz. Mas sabe o que é? É o espírito de religiosidade. Exatamente. Não é o homem. Porque o homem está desesperado atrás de salvação. Mas o espírito de religiosidade cega o entendimento. Não, e assim, né? A pessoa ela fica acreditando muito nas coisas assim que. O que ela faz, uma fezinha aqui, um negócio aqui. Né? Igual quarta-feira de cinza, né? Aí vai para a igreja, tudo. Meu Deus. Aí... Não, a pessoa pronta, depois ela acha que um dia de dedicação é o suficiente para resolver uma multidão de coisas. E acha que as coisas que estão acontecendo, como a gente está vendo tanta coisa acontecer, é por acaso. Não é, está sendo dada autoridade, né? Legalidade. Legalidade, exatamente, essa palavra. Legalidade para as coisas que a violência que aumentou, tudo o que está acontecendo. Deus deu a terra aos filhos dos homens. Então é Ele que dá a legalidade. Tudo passa. O homem ele vai muitas vezes dando autoridade para outro homem, que delega para outro homem, e a coisa vai ficando de ponta cabeça. E na verdade é o próprio homem aprontando, né? O próprio homem fazendo coisas erradas. Glória a Deus, né? Tão bom conhecer a verdade. Você passa pelas lutas, mas sabendo que um dia tudo isso vai passar, né? Você tem esperança. O duro é não ter esperança. Né? A gente ora pela proteção dos nossos, né? Sim. Que sai, né? Transquim estava em Brasília a semana toda. Foi segunda-feira. Tantos lugares que está fogueando, assim, né? A gente fica orando a Deus, né? Deus proteger nossos filhos, todos os nossos, né? Que mais pessoas se convençam, né? De que a proposta de Deus é maravilhosa. E sem religiosidade, simples. Assim como a criança confia no pai. E uma vez você falou uma coisa que eu lembro sempre, o remédio que você toma sabendo que o remédio vai fazer efeito, né? E as pessoas não conseguem, né? Tomar a vida do Cristo. O mundo vai ser melhor quando cada um se conscientizar, né? Se cada um se conscientizar que eu não vou conscientizar, que eu não vou fazer mal para o outro. Porque é uma coisa que Deus está vendo no meu coração, então eu não vou fazer mal para o outro, eu não vou... Aí vai virar um mundo melhor, né? Mas as pessoas acham que é levando flor, vestindo camiseta, fazendo um monte de coisa na rua. Oh, meu Deus, volta para casa, tá tudo igual, tá? Não é assim, né? Então é a consciência de cada um. Pode vir, pastor? É por isso que a gente fala que é um modo de vida, né? É um novo modo de vida. E aí tem gente que também adotou também, porque virou chique, agora tem rico, tem... Não é? Não é mesmo? Tem rico, tem tudo agora, então não é. O interessante que tem gente que é tão conhecedor, né? Se mostra assim, profundo conhecedor. E alguns até já dizendo que não, esse evangelho não é bem esse evangelho. É como se tivesse um outro. Tem um outro evangelho. Se apresentar outro, é anátema. Tem um outro evangelho, olha. É muito, muito forte isso. Oh, glória a Deus. Igreja maravilhosa. Que Deus seja com todos vocês e abençoe grandemente. Abençoe a serva do Senhor.
Abençoe cada um dos meus irmãos e irmãs. Amém. Que nesse momento em que nós estamos encerrando esse capítulo 9 do livro de Hebreus, onde a gente absorveu mais um pouquinho dos conhecimentos dessa nova aliança. Essa nova aliança, ela traz revelações a respeito desse senhorio de Jesus. Por isso que quando a gente fala que nesse nome há poder, é porque nesse projeto é algo tremendo. E nós vamos paulatinamente absorver, né, todo esse livro e vamos aprender mais e mais a respeito de Jesus. Vamos voltar para os nossos lares debaixo da bênção do Senhor, agradecidos porque Deus tem tomado conta de nós. As misericórdias do Senhor, elas se renovaram nessa manhã e eu louvo a Deus por isso. Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, as santas consolações do Espírito Santo de Deus sejam derramados em cada coração aqui esta noite. Derrama essa bênção sobre os meus irmãos e irmãs da live. E derrama essa bênção, Senhor, sobre tua igreja brasileira, sobre tua igreja que está dispersa sobre toda a terra. Amém. Deus abençoe. Vamos em paz. Deus abençoe. Se a gente pensar